Bom, então, só para a gente finalizar esse período da democratização do Brasil, né, esses governos democráticos ou os governos populistas, a gente vai dar continuidade em relação... dá uma fechadinha na porta ali, bom, só para diminuir um pouquinho o barulho, porque daqui a pouco o pessoal chega. Obrigado. Então, só para a gente continuar essa ideia dos períodos democráticos, né, esses governos populistas, a gente vai ter a figura do Jango como o último dos presidentes antes do golpe de 1964. Mas aonde que eu vou inserir o Jango? Como eu estava falando no Jânio Quadros, o Jânio Quadros sai da presidência da República fazendo uma tentativa, né, de cair nas graças da população, sair nos braços do povo. Ele envia o Jango para a China para fazer tratados comerciais. Vamos lembrar que o Jânio Quadros ele flerta então com a questão do comunismo e do capitalismo, né? Ele flerta com os Estados Unidos e com a União Soviética na época e manda o Brasil para um dos países que são comunistas na época, que é a China, um dos maiores países comunistas. Então o que acontece? Nessa viagem diplomática que o Jango está lá, se descobre então que o Jânio Quadros entregou a renúncia dele e o Congresso acatou essa renúncia do Jânio. Por conta disso, o cargo fica vago. A gente tem que entender como é que funciona a política do nosso país. Nós temos um presidente eleito, está lá na Constituição, né, através do sufrágio universal, já que somos uma democracia, escolhemos o nosso presidente, nosso vice-presidente. Até um tempo atrás, presidente e vice não precisavam ser da mesma chapa, tanto que o Jânio e o Jango não eram da mesma chapa. Só que o que acontece hoje em dia? Tu tem um presidente. O que acontece caso venha a falecer, ou fique doente, ou precise se ausentar? Na ausência do presidente, a gente tem o vice-presidente que assume o poder. Tá, mas e se o vice-presidente tiver um impeditivo que faça com que ele não possa permanecer? Bom, no caso, o presidente do Senado Federal assume a condição de presidente da República provisoriamente. Tá, mas se o presidente do Senado não se fizer presente, o presidente do Congresso Nacional. Mas e se o presidente do Congresso Nacional não estiver presente? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá, mas e se o... Tá, agora vamos fazer uma pausa aqui. Se nós não tivermos nenhuma dessas figuras políticas, o que a gente tem? Um caos. Então é melhor a gente pular fora dessa barca porque a coisa não está funcionando. Mas a lógica é presidente, vice-presidente, presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Nacional e presidente do Supremo Tribunal Federal, nessa sequência para a gente entender como é que se dá de uma forma constitucional. Só que o presidente sai, o cargo é considerado o quê? O cargo é considerado vago, porque o vice-presidente se encontra em viagem. Provisoriamente, quem é que vai assumir a presidência da República? Vai ser justamente o presidente do Senado Federal. No deslocamento do Jango para cá, para o Brasil, muito se diz que o Jango é comunista. E vamos lembrar que o Brasil tem um alinhamento político com os Estados Unidos. E em virtude desse alinhamento político, o que ocorre? Muitos queriam impedir a chegada do Jango ou que ele viesse assumir a presidência da República. E muitos disseram que se ele colocasse os pés no Brasil, ele seria preso. Então o que acontece? Ele não desembarca diretamente no Brasil na viagem. Ele chega e vai para o Uruguai. Lá no Uruguai ele fica exilado durante um determinado tempo até que ele tenha condições de entrar no Brasil. E como que isso vai acontecer? No Rio Grande do Sul a gente tem o governador do estado que se chamava Leonel de Moura Brizola, que nada mais era do que o cunhado do Jango. Ele vai criar um movimento chamado Movimento da Legalidade. Por que o termo legalidade? Porque legalidade é legal, lei, e na lei fala que na ausência do presidente o vice assume, e ele é o vice e ele tem que assumir
é a sequência da democracia. Então ele entra pelo Rio Grande do Sul para assumir a condição de presidente da República. A gente tem um movimento aqui de choque entre as tropas da Brigada Militar do Rio Grande do Sul com o Exército Brasileiro. Há um acordo entre o Jango e os políticos que se faziam presentes naquele momento. E o Jango assumir um Brasil num regime político diferente. O Brasil, sim, já foi parlamentar. Nesse momento, o presidente do parlamento, ou seja, o presidente, o primeiro-ministro, né, indicado, que vai ser também, por curiosidade, o primeiro presidente eleito pós-regime militar, vai ser o Tancredo Neves. E a gente tem uma aliança, né, uma coligação de 3 ministros, mas vou destacar aqui a figura do Tancredo Neves, para a gente entender que, de fato, era ele que era o primeiro-ministro. Em um regime parlamentar, o presidente mais é uma figura só executiva que cumpre ordens do que propriamente quem decreta alguma coisa. E nesse primeiro ano de mandato que o Jango vai assumir a presidência da República, ele não manda, ele cumpre aquilo que é determinado. Mas durante esse primeiro ano, ele faz exatamente tudo aquilo que era expectativa. E a gente tem, então, o retorno ao sistema presidencialista. Então o Brasil já foi uma monarquia na época que nós fomos império, nós já fomos parlamentares durante esse período, nós somos presidencialistas, que esse é o nosso regime, certo? Então vamos tentar entender. A volta do presidencialismo vai dar mais poder ao presidente da República. E o Jango retorna. E quando o Jango retorna a essa condição do presidente de fato, né, não uma figura decorativa, algumas ações vão começar a ocorrer aqui. A principal delas. O Jango é o cara que vai criar o 13º salário no Brasil. Se as minhas leis sindicais, se a chamada CLT é criada durante a era Vargas, né? Olha essa questão dos populistas aqui. Ele é criado durante a era Vargas, o 13º salário é criado durante o período do João Goulart. E o que é esse meu 13º salário? A cada mês o sujeito trabalha, né, por 30 dias e essa é a condição dele. Só que o correto seria a gente pensar que em uma jornada de um mês se trabalham 4 semanas são 28 dias, o mês de janeiro não tem 28, tem 31, 3 dias, fevereiro 28, março 31, maio 30 e assim sucessivamente. Esses dias que a gente tem entre o início do mês e o final, ou seja, os 30, 31 dias, e os 28 que de fato, que é o que consta lá, né, a nossa condição de trabalho, sempre tinha uma perda de alguns dias. 3 em janeiro, 3 em março, 2 em abril, 3 em maio, 2 em junho, 3 em julho, 3 em agosto, 2 em setembro, 3 em outubro, 2 em novembro, 3 em dezembro. 29 dias. A soma desses 29 dias seria um mês que a gente ficaria sem receber. De que forma que isso foi corrigido? Com a criação do 13º salário. Então, o 13º foi uma proposta do Jango e isso, na hora de ser implementado, bateu de frente com quem? Com os empresários. Imagina eles pagarem um salário a mais para um funcionário que não vai ficar todo o tempo produzindo. Ele não produz 13 meses, porque são 12 meses no ano, porque ele precisa receber 13 salários. O que causa um furor, né? Imagina que eu estou falando de uma elite, e isso além do fato de que a gente tem criações de casas populares, o chamado Projeto Coab, vai surgir então durante esse período também. Hoje a gente tem esse projeto com outros nomes, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, a gente já teve Casa Verde e Amarela, a gente já teve então outros nomes para isso, mas que começa Programa de Habitação Popular com o nome de Projeto Coab e ele vai começar exatamente com o Jango. Só que o Jango, então, como se fala, é um governo populista, mas é um governo que abre um leque muito grande para uma padronização, uma melhor qualidade de vida do trabalhador. E isso afeta diretamente os interesses de quem? De quem está no poder. E aí o que acontece? Há uma pressão muito grande. Se de um lado eu tenho manifestos
defendendo então no Dia do Trabalho o Jango, eu também vou ser a marcha da família contrário. E aí o que acontece? É a elite produzindo e no final das contas eu vou ter o grosso modo da população que compra a ideia de elite. Aqui é a falta de uma consciência de uma coletividade. Se a sociedade defendesse mais os interesses das suas classes, isso seria muito melhor, mas eu não estou aqui para fazer essa discussão, só para a gente fazer uma compreensão. Há então esse movimento, há uma pressão muito grande, há uma irritação muito grande e há uma necessidade de deposição de quem? Do Jango. Por quê? Porque também é um sujeito que vai começar a discutir a questão da reforma agrária. Mas vamos entender o que acontece nesse final, então, desse período. O Jango é comunicado por membros do Exército de que há uma pressão muito grande e que ele vai ser preso, ele vai ser destituído da condição de presidente da República. Então, a partir desse momento, no dia 31 de março, ele sai da capital federal, que é Brasília, vem para o Rio Grande do Sul e se desloca para o Uruguai, onde ele fica em exílio durante um determinado tempo. Por quê? Porque os militares vão às ruas. Então, no dia 31 de março de 1964, eu tenho a presença maciça dos militares. O nome diz golpe, retirada de um presidente. E por conta disso, a gente estabelece o que se chama de golpe de 1964, que foi a retirada do presidente legitimamente eleito, né? No caso, porque a chapa ele era o vice-presidente. Encerramos aqui, a gente continua depois com o regime militar. Obrigado.